Jesus Cristo, permite-nos chegar à Tua presença, Senhor, para Te suplicar uma bênção especial sobre cada um esta noite. Mas o que eu quero Te pedir, principalmente, Senhor, é que ilumine o nosso entendimento. Prepare o nosso coração para receber a Tua palavra. Faze-nos entender, Senhor, aquilo que está na Tua palavra, para que vivamos pela Tua verdade e possamos anunciar a Tua verdade. Abençoa-nos naquilo que temos necessidade, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Mateus. E vamos terminar hoje o capítulo 8 de Mateus. Hoje nós vamos ler do versículo 28 ao versículo 34. Fiquemos de pé, irmãos. Reverência à palavra de Deus. E tendo chegado a outra banda, a província dos Gergesenos, saíram ao encontro dois endemoniados vindos de sepulcros, tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Isso que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos, e os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vindo rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Podem sentar, meus irmãos. Eu disse aos irmãos que o livro de Mateus, ele é exatamente uma forma crescente do conhecimento de Cristo. É uma revelação de Cristo em todos os aspectos, materiais e espirituais. Ele começa desde a genealogia de Jesus, trata do nascimento, conta a história dos magos do Oriente, a fuga do Egito, a volta do Egito, mostra João Batista, quando aparece pregando o batismo de Jesus, Jesus levado à tentação. Depois, quando Jesus chega na Galileia e chama os primeiros discípulos, e depois ele começa o sermão da montanha. No sermão da montanha, ele vai mostrar exatamente aquilo que era o reino de Deus e como ele queria que as pessoas entendessem o reino de Deus, aprendendo exatamente acerca do reino de Deus para poder pertencer ao reino de Deus. Porque não adianta você querer ir para um local e não saber aquele daquele local. Não adianta ele querer se mudar para os Estados Unidos se não aprender primeiro o inglês, porque vai ter grande dificuldade quando chegar lá. Ou então conhecer também os costumes do povo para onde se quer ir, porque vai trazer dificuldade. Esse problema dos muçulmanos que querem vir para os outros países e querem que os outros países vivam na cultura deles, quando eles têm que viver na cultura do país para onde vão. Não? E exatamente assim é o reino de Deus. Nós temos que conhecer a cultura do reino de Deus. Temos que conhecer a forma como ele é, as regras do reino de Deus, porque o rei Jesus Cristo determinou e nós temos esse conhecimento. Então ele veio mostrando como queria os discípulos,
queria os discípulos como o sal da terra, como a luz do mundo. Ele veio falando sobre a lei de Moisés, o cumprimento da lei, as modificações da lei. Trabalhou sobre tudo no capítulo 6. Ele vai falar sobre a oração, a esmola, jejum, tratando desses assuntos. Depois trata sobre os tesouros do céu, os dois senhores. E quando chega no capítulo 7, ele, na continuação do Sermão da Montanha, ele vai falar sobre o juízo temerário, a porta estreita, falsos profetas e como nós devemos cumprir as palavras de Jesus. Quando entra no capítulo 8, o Sermão da Montanha, o primeiro sermão, chamado Sermão da Montanha, ele se encerra. Aí Jesus começa a fazer manifestações de forma diferente. Ele começa a se revelar agora com manifestações de poder, poder sobre enfermidades e a forma que as pessoas poderiam receber a bênção em suas vidas. A forma do leproso que chegou, primeiramente adorou, pediu, Jesus recebeu a adoração e atendeu o pedido dele. A forma do centurião de Cafarnaum, quando ele mostra que a fé não é somente a fé da pessoa que está precisando, mas um terceiro também pode ter fé, e a fé de um terceiro pode levar à cura da pessoa. Que o que o Senhor quer é que esta fezinha do tamanho de um grão de mostarda se manifeste para chegar perto dele. Depois ele vem e mostra a forma que quer que siga, aquela renúncia, Cristo em primeiro lugar. E mostramos que muitas pessoas no mundo atual é a mesma forma da igreja. Eu preciso fazer isto, fazer aquilo, para depois seguir Jesus. Jesus disse: deixa os mortos seguir os seus mortos, que tu os segue. É como o escriba que conhecia tudo e esperava que Cristo lhe desse aqui na terra privilégios, porque ele era um homem de privilégio. Mas Jesus disse: a raposa não tem covis, tem seus covis, a ave do céu tem seu ninho, mas o filho do homem não tem recurso na cabeça. Isto é, você está preocupado com coisas desta vida? Eu não vim oferecer coisas desta vida, eu vim oferecer coisas espirituais. É uma coisa totalmente diferente, né? Depois disto, Jesus apazigua a tempestade. Vimos a vez na quarta-feira passada, e hoje nós vamos ver os endemoniados, alguns dizem gergesenos, ou então gadarenos. Aqui começa exatamente uma disputa entre aqueles céticos, aqueles que procuram na Bíblia erro. E eles dizem que os três textos que tratam desse texto, dessa história, são textos diferentes. O texto de Mateus 8, 28 a 34 que nós lemos, o texto de Marcos 5, 1 a 20 que devemos ler, tá certo? E o texto de Lucas 8, 26 a 39. Vamos ler, porque Marcos e Lucas falam em um endemoniado. Mateus fala em dois. E a pergunta é o seguinte: os três textos se referem a um fato só? Realmente, quantos endemoniados são? Dois ou é um? Depois veremos acerca disso. Aonde se deu este milagre? Foi em Gadara? Foi em Gerasa? Ou não foi em nenhum desses locais? Ok? E vamos vendo algumas coisas assim, porque o milagre vocês conhecem, a história vocês conhecem. Então vamos ver fatos que procuram distorcer a verdade e trabalhar. Abrindo a Bíblia no capítulo 5 de Marcos, o texto parece longo, mas eu quero ler com os irmãos. É do versículo 1 ao versículo 20. Tá certo? 1 ao versículo 20. E vamos ler esse texto. Porque acontece antes desse texto a travessia do Mar da Galileia, onde acontece aquela tempestade.
E muita gente diz que tem muitas interpretações acerca da tempestade. Nós conversamos com os irmãos, mas eu vejo a travessia da tempestade com uma só finalidade de Jesus. Você sabe o que Jesus atravessou aquele mar e houve aquela tempestade? Com os discípulos. Qual era a missão de Jesus aqui na terra? Pastor Cícero, pregar o Evangelho. Tudo aquilo houve só para acontecer uma coisa. O Senhor atravessou o mar da Galileia para nomear um novo missionário. Só foi para isso. Só foi para isso. O gadareno, o principal deles, era um escolhido de Deus para pregar o Evangelho. E é isso que a Bíblia vai mostrar hoje aqui. Porque eu não quero comentar o milagre, comentar fatos que os irmãos conhecem. Eu quero mostrar o porquê que Jesus queria deixar uma mensagem. Estou começando do fim para frente. A mensagem era esta: aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. A mensagem é esta: que nós estaríamos pregando o Evangelho e não olhássemos para aquela pessoa que aceitou Jesus como um Zé Mané qualquer. Ele podia ser o pior, pode ser o pior endemoniado, ele pode ser o pior criminoso, ele pode ser o pior viciado, mas aonde abundou o pecado, vai abundar a graça de Deus. Isto é uma verdade. Então o Senhor pode estar escolhendo aquele homem ou aquela mulher no momento da sua salvação, exatamente para comissionar aquela pessoa para ser um pregador do Evangelho. O que Jesus fez. Jesus passou tudo que nós vamos contar agora, exatamente para acontecer isso. Capítulo 5. Já vi que não vai ser um dia só, mas nós vamos pelo menos ler os textos, e eu quero que em casa vocês leiam 2, 3, 4, 5 vezes os 3 textos. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Já aqui, Mateus, ou Marcos e Lucas vão chamar Gadarenos. Então Jesus sai, toma o barco com os discípulos, atravessa o mar e chega à província dos Gadarenos. E saindo do barco, saiu logo ao seu encontro, diz do sepulcro, um homem com espírito imundo. Pastor, Mateus diz que são 2 homens. Porque de início eu já vou dizer para vocês que são 2. E vou mostrar para vocês que são 2, não é um só não. O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia ser prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: qual o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo,
juízo e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar que saísse dos seus limites. E entrando ele no barco, rogava-lhe que por o endemoniado que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas Jesus disse, olha aquilo que Jesus disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis como grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Tornou-se o quê? Pregador. Tornou-se mensageiro. Então a finalidade foi essa. A finalidade daquela travessia não era expulsar o demônio, era libertar o homem para o ministério. Vamos agora para Lucas capítulo 8, versículo 26 a 39, são 13 versículos, mas vamos ver, nem que hoje ele só passa tempo. E navegavam para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo: que teria eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que eu arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que não mandasse para o abismo. E andava-lhe pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogava-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram os porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que aguardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que aconteceu, e viram que era Jesus, e achavam então o homem que havia saído dos demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa, conta com grandes coisas que Deus te fez. E ele foi, apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus fez. Voltemos ao texto. Meus irmãos, olha, a hora foi, está quase lendo. Vamos dar o início e a gente, na quarta-feira, continua. Nós temos aqui alguns fatos importantes para analisar e algumas conclusões a tirar. Primeiro, aonde se deu esse fato? Qual foi o local? Gerasa ou foi Gadara? Mateus diz que Gerasa, Marcos e Lucas falam em Gadara. Mas aonde se deu esse fato? Nós vamos ver isso. A outra segunda pergunta é: quantos endemoniados realmente eram? É uma história? São duas histórias? São três histórias? Ou é um fato só? Ou é um fato só? Essa pergunta é feita como é feita aquela. Tem umas perguntas já preparadas que as pessoas fazem, chegam assim e dizem assim: se só tinha Adão e Eva, com quem casou Caim? São perguntas normais que fazem. Só que Jesus disse o seguinte, que as pessoas erram por duas coisas. Quais são elas? Por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus.
não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E o que nós vamos aqui é exatamente tentar resolver essa polêmica, essas polêmicas havidas nesse texto. Se é um texto, se é uma história, se são duas histórias, são três histórias, ou se é um fato só contado por três pessoas diferentes. É uma das coisas que nós vamos exatamente analisar. Os textos, irmãos, se você examinar os três textos, você pegar, colocá-los em sequência, você vai chegar a uma conclusão lógica. E talvez haja uma pergunta: por que Mateus diz 2, por que Marcos diz 1 e por que Lucas diz 1? Antes de começar, o tempo não vai dar, eu vou pelo menos abrir isso aqui. Aqui eu tenho pastor Elias da área do direito, eu tenho ali meu neto fazendo a área do direito, eu tenho aqui o Elton da área do direito, não sei se sua esposa é também, não é? São pessoas da área do direito. Hoje só tem esses três, comigo 4. Tem um major ali, acostumado bem em inquérito, acostumado com essas coisas todas aí. Capitão, eu já te promovi. Eu vou dar uma explicação para os irmãos. Existe uma coisa chamada um fato e a visão de um fato. É o dia da escotilha da fumaça. Vamos todos assistir. Alguém vai dizer: eu vi na hora que passaram os 5 aviões. Alguém vai dizer assim: eu vi o avião passar. E alguém vai dizer o seguinte: eu vi o avião passar e fazendo fumaça. Pastor Elias, que já deve ter visto muita audiência. Eu, pelo menos, que trabalhei no crime muito tempo. Você pega um fato e cada testemunha descreve o mesmo fato, um acrescenta alguma coisa e outro retira alguma coisa. Como é que um advogado de defesa trabalha no processo? Ele lê primeiramente todos os depoimentos. Ele vai ver o que uma testemunha acrescenta e o que outra testemunha tira. E ele vai juntar aqueles depoimentos daquelas testemunhas e vai formar uma história. Mas a história é formada por vários. Um vai dizer o seguinte: eu vi na hora que a pessoa chegou e fez isto. O outro já vai dizer: eu vi quando a pessoa chegou e ele vinha acompanhado de outra pessoa que veio com ele até a porta. É verdade ou não é, pastor? Então, cada um de nós, se contar o mesmo fato, vai contar com um percalço diferente. Ninguém conta a mesma história do mesmo jeito. Só tem um local que se põe em dúvida os depoimentos, pelo menos se punha em dúvida quando eu advogava, se punha em dúvida, é na polícia. Porque na polícia é o seguinte: quando eles querem condenar uma pessoa, eles preparam o mesmo depoimento e todo mundo diz aquilo e todo mundo assina. A primeira coisa que o advogado chega e diz assim: ó, gente, é fotocópia. Alguém aqui não viu ou combinaram para dizer a mesma coisa. É por isso que em juízo, quando vai se fazer um processo, principalmente criminal, se pega as partes, as testemunhas se colocam em salas separadas. No tribunal do júri, elas são proibidas conversar uma com a outra. Uma testemunha
é ouvida, vai para um local separado, para outra, para não dizer para outra aquilo que ouviu, para que a outra diga alguma coisa e se veja a mudança, e se vê quem está mentindo ou quem está falando a verdade. É assim que acontece ou não é, pastor Elias? Normalmente nas audiências. Estou falando de pastor Elias porque ele é mais antigo que você, viu? Você já deve ter visto também, mas você é mais novo. Não estou falando nem com o Joel, porque ele é mais novo ainda. Estou usando o pastor Elias porque ele disse, dos três aí, ele é o mais velho na coisa, né? Ele é o mais gabaritado aí na coisa. Não é assim que acontece, pastor Elias? Por quê? Para que uma não influencie a outra. Então a mesma história, contada por pessoas diferentes, ela tem acréscimos ou diminuições. Porque um viu tudo, outro viu a mesma coisa, mas esquece de alguma coisa, outro viu alguma coisa e acrescenta o que o outro não viu. Assim se forma uma história. Se a história dos três tivesse do mesmo jeito acerca do coisa, poderia se colocar em dúvida o fato. Primeiro fator, que essa história é uma só. Aqui eu fiz a relação de uma coisa. Os três textos, eles destacam pontos principais. O primeiro destaque: os textos dizem que Jesus estava na região da Galiléia e se dirigiu para a região dos Gadarenos, em Mateus, ou a região dos Gerazenos, Marcos e Lucas. Jesus saiu da Galiléia, atravessou o mar, teve a tempestade, e aconteceu aquele fato. Todos eles registram isso. Todos eles registram da mesma forma. Jesus chega, entra no barco, os discípulos entram com ele, atravessa o mar, tem a tempestade, ele chega na região dos Gadarenos, Gerazenos e desce. Todos os três afirmam a mesma coisa. Os três textos não dizem que Jesus encontrou os endemoniados ou os endemoniados em uma cidade. Jesus encontrou, assim que desceu da praia, de imediato encontrou aquele homem. Então aqui, quando eu falar aqui, Jesus não estava em Gadara e nem Jesus estava em Gerasa. Jesus estava na província de Decápolis. Província de Decápolis. Decápolis era uma província dominada pelos gregos. Deca quer dizer 10 e polis é a cidade, que é grego. Deca, vou tirar o A, mas fica assim. Deca é 10 e polis é a cidade. Então uma região com domínio grego, formada por 10 cidades. Cidades não muito grandes, das quais estava Gadara, Gerasa, estavam naquele local. Então era província. A Bíblia não diz cidade, a Bíblia diz província. Província, região e terra é a mesma coisa. Então não nos importa se é Gadara ou Gerasa. Mas a cidade mais próxima da beira-mar é Gadara. Uns dizem que é cerca de 8 quilômetros, outros dizem que é cerca de 6, e outros dizem que é cerca de 10. Então veja que os fatos vão se encaixando no texto. Cerca de 8 quilômetros, digamos que seja 8 quilômetros. Você tem aquele cercado ali no Gama, ali, não tem? Ali perto da feira. Uma volta naquele cercado é 3,5 km. Eu digo que ali é o local de andar de manhã cedo. Agora não, está fazendo muito frio lá. Uma volta é 3,5 km. 2 voltas são 7 km. 2 voltas a gente dá em 1 hora, né? É o tempo que eu gasto normalmente, é 1 hora para dar 2 voltas. O dia que eu estou muito disposto, eu passo para a 3ª volta.
faz 10,5 km. Mão normal é 2 voltas. Então 2 voltas é 1 hora. O que faz ali? Não está devagar, não piso bom, né? Então vocês vejam a distância que Gadara estava da beira-mar, do Mar da Galileia. Porque a Bíblia diz, vamos continuar aqui. Então o item 2 que eu marquei. Todos 3 dizem que o encontro foi imediato, ou seja, perto da praia, assim que Jesus desceu. Todos os 3 textos dizem que os porcos se precipitaram no precipício que havia junto do mar. A história diz que tem realmente, na província de Gadara, tem esse precipício, cerca de 8 a 10 quilômetros, exatamente ali. Todos os textos dizem que o dono dos porcos, que os que cuidavam dos porcos, foram à cidade avisar os donos do ocorrido. Então não foi na cidade, foi na província, foi no bairro, esse localzinho digamos, no interior da cidade, onde se criavam os porcos. Então todos dizem a mesma coisa, que quando os porcos se precipitaram no despenhadeiro do mar, os porqueiros que cuidavam foram na cidade avisar o dono dos porcos que os porcos tinham morrido afogados, que os demônios tinham entrado nos porcos e saíram do homem, entraram no porco e morrido afogado. Todos os textos dizem que Jesus, quando terminou aquilo, subiu novamente no barco e voltou para a Galileia assim que o dono dos porcos retornaram da cidade. Porque o dono dos porcos chegaram e a cidade, o pessoal veio da cidade para a província, para a beira da água, e disseram: não queremos você aqui. Jesus não entrou nem na cidade. Jesus foi mandado embora e todo o barco foi embora. Jesus foi naquela cidade tirar os demônios de um homem que ele escolheu para ser seu mensageiro. Ele diz que ele pregou e o povo se admirava das maravilhas do Senhor. Então o endemoniado passou a ser missionário do local. Essa foi a finalidade. Estou passando aqui rápido porque nós vamos entrar no assunto mesmo na quarta-feira. Os 3 textos, eles não se referem a nenhuma cidade. Vamos gravar isso. Olhe na Bíblia os 3 textos. Vamos abrir Mateus capítulo 8, versículo 28. Tendo chegado a outra banda, a província dos Gergesenos. Vamos agora para Marcos capítulo 5. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Vamos para Lucas. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente à Galileia. E quando desceu para a terra, não, a história não é a mesma? Qual o texto antes? O mar agitado, a travessia. Está aqui Lucas. Quando desceu para a terra, saiu no encontro da cidade o endemoniado. Andava nu e não habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. No capítulo 5, saindo do barco, logo lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Ele simplesmente, quando Jesus saiu do barco, está certo, meu filho? Jesus não entrou na cidade, Jesus saiu do barco. Jesus não saiu da beira-mar. Segundo aqui o texto, o negócio está ali. Versículo 28. Saiu ao encontro dos demoniados sepulcros tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Então Jesus não entrou em cidade nenhuma para expulsar os demônios desses homens. Quando Jesus entrou, desceu do barco, os endemoniados partiram na direção de Jesus.
partiram na direção de Jesus. E o demônio fez uma coisa que sempre é feito, né? Ele adorou Jesus. Jesus não recebe adoração de demônios. Quando Paulo e Silas entraram naquela cidade, que aquela endemoninhada começou: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Começou a perturbar. Eles não aceitaram aquilo, eles voltaram e expulsaram. Nós temos que ter cuidado na igreja, que pode estar vendo adoração de demônios a Cristo. Formas de adoração que não é adoração a Deus, mas são demônios se prostrando diante de Cristo. Muitas vezes não em Cristo ele não consegue enganar, como também não vão enganar aquele que tem o Espírito de Deus. É por isso que nós temos que ter cuidado com a adoração que é feita na igreja, Fátima. Porque a adoração que não é feita como o Senhor quer, ela vem da parte de demônios. Os irmãos começam a ver como eu tenho cuidado com esse negócio de adoração na igreja. Esse forró dentro da igreja, isso não é adoração a Deus, mas são demônios que estão convulsionando as pessoas para apresentar tipos de adoração. Essas danças dentro da igreja, onde foi que a igreja primitiva houve dança alguma vez? Você ouviu falar alguma coisa? Jesus nunca fez isso. Jesus cantava hinos no horto do Getsemane. Você vê que Jesus cantava hinos. No dia da ceia cantou hino. Você vê a igreja primitiva sendo mandada a cantar. Então os demônios se prostram diante de Deus adorando. E se nós não tivermos cuidado, aquela adoração vai dominar a igreja, e a adoração de demônios o Senhor não recebe. Esses homens são de Deus. São de Deus? Sai, demônio. Aí lá vai Paulo e Silas para a cadeia. Porque não recebeu a adoração do diabo. Nós temos que ter muito cuidado com a adoração que é apresentada dentro da igreja. Nós temos que ter muito cuidado com a adoração que é apresentada dentro da nossa casa. Adoração é um ato de reverência diante de Deus. Adoração não é qualquer coisa, não é qualquer balela. A nossa adoração não está boa. Porque no momento que estivermos adorando, nós temos que sentir a presença de Deus. Começar até a chorar na presença de Deus na nossa vida. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Você tem vergonha de chorar na presença de Deus? Você tem vergonha de abrir o coração para Deus em adoração de um certo modo, que sinta alguma coisa que mexe contigo aqui dentro? E você começa a chorar diante de Deus, começa a sentir o peso das tuas iniquidades, o peso das tuas maldades, o peso de tudo que é ruim na tua vida, e você começa a sentir indigno diante de Deus, você começa a clamar por misericórdia, e no teu do jeito termina chorando mesmo, diante do Senhor, prostrado, buscando a face de Deus como deve ser buscada. Guarde esta palavra, igreja. Vamos ter cuidado com aquilo que se chama adoração, porque até o diabo adora a Deus. Até o diabo adora a Deus. Só que Deus não recebe a adoração do diabo. O diabo vem com a adoração, mas ele vem com a adoração para fazer pedidos dentro da adoração, e Deus não recebe a adoração do diabo. Tu vieste nos atormentar antes do tempo? Depois vou estudar isso com vocês. Vou mostrar o porquê disso. Vou mostrar o porquê que o diabo fala dessa forma. Então os três textos referem-se a essa região da cidade. A cidade de Gadara, já falei para vocês como é que fica. Os três textos falam que o encontro foi perto da praia. Pastor, gadarenos, os gesarenos, o que é isso?
Aquelas cidades gregas, Decápolis, ou 10 cidades, província grega, elas eram habitadas em parte por judeus, mas na maioria por gentios, ou estrangeiros, como eles chamavam. Gentios ou estrangeiros, como eles chamavam. Nós vamos discutir acerca dos porcos, a criação dos porcos. Porque tem gente que diz que o judeu é proibido criar porco. Eu não encontrei isso na Bíblia, é proibido comer. Porque o judeu pode ter até animal imundo, segundo a Bíblia. Ele não pode comer o animal imundo, mas ele pode dar o animal imundo ou vender para o estrangeiro. A Bíblia vai me dizer isso. Está lá no livro de Deuteronômio. Se não me falha a memória agora, é capítulo 14. Eu não lembro o versículo direito, se é 21, se é 1. Eu não lembro direito, mas eu vou dizer para vocês, se está no estudo. Vou mostrar na hora certa, eu vou mostrar para vocês. Que o judeu ele podia usar o objeto imundo, digamos, se ele tinha um animal, e o animal morreu, era declarado pela lei judaica imundo. E sendo declarado imundo, o judeu não podia nem tocar nele mais, nem comer dele. Por que era declarado imundo? Porque ele tinha morrido, tinha sido morto. Porque o judeu não podia comer o animal com sangue, ele tinha que matar o animal, ele tinha que degolar, ele tinha que tirar o sangue do animal, porque se ele não tirasse, o animal era imundo. Ele não podia comer. Mas ele podia dar para o estrangeiro ou vender para o estrangeiro. Ele não podia tocar mais naquele animal a partir daquele momento. Mas ele podia negociar. Então, às vezes, ele diz coisas da Bíblia que não estão na Bíblia. Então, nós vamos discutir acerca desses porqueiros, se os porqueiros eram judeus ou não eram judeus. Podiam ser, podiam não ser, nós vamos discutir. Que nós vamos discutir que o povo judeu, apesar de ser chamado povo de Deus, era um povo escamoteador. Vocês sabem que o cativeiro babilônico se deu exatamente por causa da escamoteação do povo judeu. Os judeus tinham que cuidar da terra durante 7 anos e dar descanso de 1 ano para a terra. E eles não deram. E por cada ano que eles não deram, eles tiveram 1 ano de cativeiro, ficaram 70 anos no cativeiro para pagar a terra que eles não deram descanso. Eles pegavam a terra, alugavam o irmão, o primo dele árabe. E o árabe sempre teve no meio da história do judeu para complicar. Ele lavrava a terra quando a terra não podia ser lavrada, porque o judeu estava usufruindo do fruto, alugando para ele usar a terra naquele período e tudo. Então isso é muito interessante que a gente veja. Tá certo? Os textos, meus irmãos, dizem que os donos dos porcos, os porqueiros, foram à cidade contar o que havia ocorrido. Se foram na cidade, não estavam na cidade, né? Dizem que logo em seguida Jesus chegou, saiu do barco, fez aquilo ali, os porqueiros, os donos dos porcos chegaram, mandaram Jesus embora, e Jesus foi embora. Não queriam Jesus naquela região. Tá certo? Então hoje nós só damos a introdução, já é 9h05, eu vou parar, porque se eu entrar no assunto nós vamos mexer. Vou ficar só por cima. Agora eu queria que nós fizéssemos o seguinte: em casa, leiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 vezes, para esse texto ficar na memória. Os 3 textos que eu falei para vocês: Mateus 8, de 28 a 34, Marcos 5, de 1 a 20, Lucas de 8, 26 a 39. Leia em casa bastante. E nós vamos trabalhar dentro desses 3 textos. Nós vamos ver todos os fatos importantes. Nós vamos ver de uma forma mais profunda quanto aos endemoniados, quanto ao local, quanto aos porcos, quanto aos porqueiros, quanto ao ser imundo. Por quê? O susto dos demônios entrar nos porcos, qual é o pensamento judeu acerca disso? Vamos fazer uma análise breve, nós vamos fazer na próxima quarta-feira. Ok, meus irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus.